Bom dia, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vocês que nos visitam hoje pela manhã, a bênção de Deus esteja sobre suas famílias, sobre os nossos lares. Aos queridos irmãos que nos assistem e que virão a nos assistir, que Deus abençoe grandemente cada família que está acompanhando aí essa transmissão. Não é que Deus fale conosco. Que Deus possa ministrar a sua palavra aos nossos corações e que nós saiamos daqui de uma forma totalmente diferente da forma que entramos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Gálatas 5, versículo 22. Nós estamos aí caminhando nessa série de mensagens, Vida Frutífera. É uma série de mensagens que traz para nós uma informação de extrema importância para a nossa caminhada cristã. Aquilo que o seu Pai, aquilo que o nosso Deus espera dos seus filhos. É uma vida frutífera. E a palavra compara, traz uma figura de linguagem de extrema importância. A palavra de Deus diz que a qualidade de uma árvore é provada por seus frutos. Daí essa série de mensagens, vida frutífera. Porque eu e você precisamos frutificar para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Então vamos fazer essa leitura, Gálatas 5, versos 22 e 23, as famílias que nos acompanham aí por essa transmissão. Abra sua Bíblia, vamos fazer essa leitura desses dois versículos a uma só voz e bem alto. Você está com sua Bíblia aberta aí, vamos fazer a uma só voz esses dois versículos. Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: Mas, a uma só voz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém, irmãos? Para ensaio foi mais ou menos. Vamos repetir agora com disposição, todos lendo com a voz audível, a uma só voz. É a palavra do Senhor, nós precisamos ler com disposição, levar essa palavra assim, com muito amor em nossos corações. Vamos repetir essa leitura, mas agora todos juntos, a uma só voz? Vamos lá? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Você quer estar acima da lei? Você quer estar isento de culpa, isento da acusação da lei? Contra estas coisas não há lei. Ou seja, quando externamos estas características que herdamos do próprio Deus, através do Espírito Santo, não há porquê sermos perseguidos pela lei de Deus, sermos julgados pela lei de Deus. Não há porquê recebermos dedos de acusação. Por isso se diz, contra estas coisas não há lei. Eu te convido a fechar os seus olhos e orar. Peça ao Senhor e fale ao seu coração. Peça ao Senhor que esse texto que é tão conhecido por nós, deixe de ser uma teoria e se torne uma realidade palpável na sua caminhada cristã. Faça essa oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. E pedimos a Ti que Teu Espírito Santo esteja imprimindo os valores do Teu reino em nossos corações. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja levando todo o pensamento cativo em obediência à Tua palavra. Pai, nós te pedimos que seja o Teu Espírito Santo a semear essa semente boa em boa terra, os nossos corações.
Que o Senhor esteja falando ao coração de cada irmão que aqui se encontra, de cada irmão que está nos assistindo, que venha nos assistir, e que Teu Espírito Santo alcance corações, que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela venha frutificar, ó Pai, frutificar os frutos do Espírito em nós, para louvor e glória do Senhor. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Eu e você, nós, povo de Deus, precisamos entender que Deus quer que nós tenhamos uma vida de benignidade e bondade. É essa característica do fruto do Espírito que nós vamos meditar nesta manhã. Nós já falamos sobre o amor, nós já falamos sobre a paz, sobre a alegria, sobre a longanimidade, e hoje nós vamos meditar nessas duas características que são de grande importância para a nossa caminhada, benignidade e bondade. Nesse período de confinamento, nesse período no qual as famílias estão cada vez mais próximas, nós somos desafiados a exercitar estes frutos do Espírito, os que eu já citei, o que nós vamos meditar nessa manhã e os que nós ainda vamos, meditar na palavra do Senhor. Você está sendo desafiado a exercitar esses frutos do Espírito, essas marcas do caráter de Cristo na sua vida, nesse período de pandemia? Vamos ser sinceros, não é? Nós estamos sendo testados em vários limites de nossa vida, de nossa paciência, de nosso bem-estar, da tendência que temos de responder ao outro, de agir com o outro. Todo o nosso estilo de vida está sendo impactado. E esse momento que o mundo vive, que nós, a Igreja do Senhor, vive, é um momento propício para crescermos, a amadurecermos espiritualmente e a demonstrarmos essas características que são comuns aos filhos de Deus e que se exige dos filhos de Deus. Vida frutífera não é uma opção, não é uma sugestão, é uma necessidade. É o que Deus requer de mim, de você, de nós. Nós poderíamos ler esses versículos de Gálatas 5, 22 e 23 de outra forma. Parafraseando, poderíamos ler assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de benignidade, de bondade. Contra essas coisas não há lei. O cristão é chamado para se revestir do novo homem. E essas características fazem parte do novo homem, daquele que nasceu de novo, daquele que é regenerado em Cristo Jesus. A benignidade e a bondade são características do povo de Deus. E precisamos exercitar essas marcas, essas características do caráter de Cristo em nossas vidas. Essas palavras, benignidade, bondade, essas características, podem até parecer que são sinônimas, mas não são, são distintas. Uma coisa é a benignidade, outra coisa é a bondade. Nós até podemos muitas vezes considerá-las sinônimas, mas não são sinônimas. São distintas e complementares, como as faces de uma mesma moeda. Elas são distintas e complementares. A bondade e a benignidade se diferenciam por uma linha muito fina, e às vezes quase não se percebe a distinção entre ambas. O Novo Testamento, por exemplo, o texto que lemos, a palavra do grego que é traduzida por benignidade, que é uma palavra que é chamada de Christos. Esse termo significa basicamente benevolência, amizade, generosidade, ou alguns contextos traduzidos por bondade. Mas já o termo que o apóstolo utiliza do grego agatosine, que é traduzido por bondade, que é um termo distinto, também que é usado em Romanos 15, Efésios 5, 2 Tessalonicenses, esse termo traz uma ideia, um conceito mais amplo quando fala da bondade do povo de Deus, um conceito mais amplo e perceptível aos olhos, quando o apóstolo fala do altruísmo da igreja. Então são dois termos distintos, duas características distintas e complementares. Para a gente entender
claramente e de forma bem simples e direta a distinção entre benignidade e bondade, basta a gente refletir no seguinte: pensar e sentir é distinto de fazer. Pensar e sentir é distinto de fazer. E nós percebemos uma grande distinção nessas três coisas: pensar, sentir e fazer. A benignidade ela está relacionada, para compreendermos mais profundamente esse sentido, a benignidade está relacionada com a intenção do indivíduo. A intenção, aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente em relação ao outro. A benignidade está relacionada a esse comportamento, enquanto que a bondade consiste nas atitudes de uma pessoa em relação à outra. Percebeu a diferença, a distinção e como elas se complementam? Então, compreendermos biblicamente essas duas características é de extrema importância para você, para nós, para o povo de Deus. Porque pode ser que nem todos os atos de bondade que nós realizamos ou que as pessoas realizam estejam de fato revestidos de verdadeira benignidade. Pode ser que alguns atos de bondade não estejam de fato revestidos de verdadeira benignidade. Por exemplo, uma pessoa pode fazer um ato de bondade como uma coisa simples, entregar uma cesta básica. Mas não é uma intenção pura do seu coração. Tem uma segunda intenção, tem um interesse escondido, oculto. Nós vemos isso no mundo em que vivemos? Claro que sim. Claro que sim. E até às vezes entre nós, família da fé. Para compreendermos e aprofundarmos um pouco mais esse significado, benignidade, então, irmãos, é a característica daquele que transmite pureza de intenção, ou ternura em seu comportamento. A benignidade implica em benevolência para com o próximo, em pensar o bem, em sentir o bem a favor do outro, para com as outras pessoas. Uma pessoa benigna é aquela que não provoca dor ou sofrimento a alguém. Porque ela quer o bem, ela pensa o bem, ela sente o bem. Essa pessoa se compadece do próximo. Ser benigno é exatamente o oposto de ser maligno. Já a bondade é a virtude ou característica da pessoa que não mede esforços para levar o bem aos outros. Levar o bem aos outros. E nunca o mal. O bondoso, ele sempre estende a mão para alguém. E o valor dessa virtude, a bondade, está no empenho de promover satisfação, de promover alegria, de promover bem-estar para aqueles que estão à nossa volta. Percebeu a distinção das características? E como elas se completam? Ser bondoso, irmãos, é o oposto de ser maldoso. E quando nós colocamos esses termos, dá para compreender claramente o significado e a distinção de ambas características, dessas marcas do caráter de Cristo, do povo de Deus. E no exercício destas características, presta atenção nisso. Quando exercitamos a benignidade e a bondade como marcas de Cristo em nós, quando exercitamos essas marcas em relação ao outro, nós não podemos levar em consideração nenhum tipo de valor da pessoa que é alvo da nossa benignidade ou é alvo da nossa bondade. Nós não podemos levar em consideração o valor, o mérito, o merecimento daquela pessoa. Importa apenas em favorecê-la, em abençoá-la. Porque benignidade e bondade é um bem imerecido. É um bem que externamos que as pessoas não merecem e não venham a merecer. Como o nosso próprio Deus, assim o é em relação a nós. Ele é benigno e bondoso para conosco, independente do nosso mérito, do nosso crédito. Ele é benigno, ele é bondoso. Uma boa
parábola que se encontra na Bíblia, um texto muito conhecido por todos nós, que reflete muito bem essa atitude de bem em relação ao outro, sem esperar nada em troca, é a parábola do samaritano, do bom samaritano. Todos se lembram dessa parábola, não é? Depois eu quero propor às famílias que nos assistem que estudem essa parábola em família. A você, que depois se reúna no seu culto doméstico e estude essa parábola, a parábola do bom samaritano. Perceba ali como ele exerceu atos de bondade sem esperar nada em troca, por alguém que ele não conhecia, que apenas precisava de sua benignidade e de sua bondade. Entender o que é benignidade e bondade de acordo com a Bíblia é algo fundamental para todo crente, porque eu e você somos chamados por Deus a nos revestirmos de benignidade e bondade, a exercitarmos estas características, essas virtudes de Cristo em nós. Meus queridos, pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas não é. E a prova de que devemos seguir o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a prova de que somos capacitados pelo Espírito Santo a demonstrar verdadeira benignidade, verdadeira bondade para com os outros, está relatado em todas as páginas da Bíblia, através dos exemplos dos nossos irmãos na fé. Como, por exemplo, nós podemos ver o testemunho de que o exercício dessas virtudes é possível para o cristão na vida do diácono Estevão, diácono da igreja em Jerusalém. Quando ele era apedrejado, a única coisa que ele disse: Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Ele não levantou a voz para recriminar, para lançar palavras de vingança, palavras de ira. Ele simplesmente orou e pediu a Deus que tivesse misericórdia daqueles que o apedrejavam. Diácono Estevão seguiu o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na cruz do madeiro pediu que Deus tivesse misericórdia dos seus algozes. Benignidade e bondade. Nós precisamos nos revestir dessas virtudes. E o nosso Senhor, Jesus Cristo, é o expoente máximo de todas as manifestações do fruto do Espírito. Ele é o expoente máximo de uma vida frutífera para a glória de Deus Pai. E ele demonstra perfeitamente o que significa ser benigno e ser bondoso. Irmãos, a nossa amabilidade, a nossa cordialidade, a nossa benevolência ou os nossos atos de aparente bondade não podem se limitar às pessoas que estão à nossa volta, não podem se limitar às pessoas que nós amamos, não podem se limitar às pessoas que nos querem bem. Temos que ir além disso. Nossa benignidade, nossa bondade não pode se limitar às pessoas da família, a família da fé, às pessoas que nós queremos bem. Precisa transcender esses limites. Porque isso qualquer pessoa que não tem Cristo faz. Querer o bem de um filho, de uma filha, qualquer pessoa quer. Não é? Mas Deus nos chama para transcender, para irmos além dessa demonstração de bondade. Irmos além. Mateus 5:46 é um texto desafiador e que nos mostra como Deus quer que nós sejamos perfeitos como Ele é perfeito, em benignidade e bondade. Presta atenção nesse texto em Mateus 5:46, acompanhe a leitura. Porque, se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Porque não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também os mesmos? Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Percebe o desafio que o Senhor propõe? Ou seja, se nós
fizermos o bem somente àqueles que nós amamos, se nós somos cordiais, benignos, bondosos, somente com as pessoas próximas, nós não fazemos nada além do que o gentio e que o publicano faz. Nós somos igual ao mundo. Essas coisas o mundo pratica com uma certa limitação. Nós somos chamados para ir além. E o Espírito de Deus nos capacita para irmos além. Por isso nós recebemos as marcas de Cristo em nossos corações. Benignidade e bondade nos tornam mais parecidos com Cristo. Pois além de serem qualidades do próprio Deus, derramadas sobre nós por meio do Espírito Santo, também são virtudes características daquele que nasceu de novo. São virtudes, são características de uma pessoa que de fato é filha ou filho de Deus. Que nasceu de novo, que foi regenerado em Cristo Jesus. E essas características se expressam e são perceptíveis como o fruto de uma árvore, independente das pessoas que nos cercam, independente das circunstâncias nas quais estamos inseridos. Esse é o nosso desafio enquanto povo de Deus. Evidenciarmos o caráter de Cristo em nossas vidas. Evidenciarmos a presença real do Espírito Santo em nós. Isso se faz com atitudes claras, visíveis. Benignidade e bondade são marcas que todo cristão precisa demonstrar. É o bom perfume de Cristo que precisa ser exalado por nós, independente do outro, independente da circunstância. E Deus é a fonte de toda benignidade. Deus é a nossa fonte. É dele que bebemos, é dele que recebemos. E ele não pediria de mim, de você, aquilo que ele mesmo não pudesse suprir em nós. Deus supre em nós esses valores, essas virtudes, essas características, para que nós possamos expressá-las ao mundo, para que nós possamos apontar para o amor do nosso Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos entender essa verdade. E quando nós lemos na Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, nós percebemos que a bondade, a benignidade é um atributo de Deus bastante destacado em todas as páginas da Bíblia. Por exemplo, nós podemos ler Salmo 86, verso 5, que diz assim: Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos que te invocam. Deus é um Deus abundante em benignidade. Quando nós lemos em Joel 2,13, que diz assim: Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O nosso Deus é grande em benignidade. Ou Lucas 6,35, que diz assim: Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Percebeu? Nós devemos ser benignos e bondosos independente do outro. Lucas nos mostra, né, que seremos filhos do Altíssimo, que a prova de sermos filhos do Altíssimo é quando refletimos o caráter do Altíssimo em nossas vidas. E ele termina aqui na parte final desse verso 35, pois Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Glória a Deus por isso. E quantas vezes eu e você não somos ingratos com o Senhor? Mas Ele continua sendo benigno para conosco. Isso é motivo de muita gratidão. É motivo de nos trazer uma reflexão profunda. Como eu tenho retribuído o amor do meu Senhor? Pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. E aqui não se refere somente aos crentes, se refere a todo ser humano. A benignidade e a bondade de Deus
é que impede que o mundo seja consumido pela ira de Deus. Pela ira de Deus. Em outras palavras, benignidade e bondade, presta atenção nisso, é promover um bem imerecido. Benignidade e bondade é promover um bem imerecido. É sermos benignos e bondosos com as pessoas, mesmo que elas não mereçam. É um desafio. Verdade ou mentira? Sim ou não? É um desafio. Mas você é capacitado pelo Espírito Santo para corresponder a esse desafio, para ser provado e aprovado nesse desafio. Cristo, nosso Senhor, é a manifestação mais excelente. Se você nunca pensou nisso, pense nisso comigo nesta manhã. Cristo é a manifestação mais excelente da bondade e da benignidade a favor do ser humano. Olha o que diz Tito, capítulo 3, verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. O nascimento de Cristo é a materialização, é o externar físico, visível e mais contundente da bondade e da benignidade de Deus pelos homens. O nascimento de Cristo. A manifestação mais excelente da bondade e da benignidade de Deus a favor da humanidade, a seu favor. É uma evidência física dessa característica de Deus, dessas características de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, produz essas marcas em nós. Deus nos dá o privilégio de refletirmos essas virtudes. Algo que a natureza humana deseja, mas não consegue produzir por si só. Todo mundo quer ser benigno, gostaria de ser bondoso naturalmente. Mas nós não conseguimos produzir isso por nós mesmos. É o Espírito Santo que vai trabalhando isso em nosso interior. Sem o Espírito Santo, nós não conseguiríamos produzir a verdadeira benignidade ou a verdadeira bondade. Sem o Espírito Santo, nós só produziríamos maldade. Porque nós somos inclinados para a maldade. O coração corrompido pelo pecado é inclinado para o mal. Ainda que tenha um ato de bondade, é repleto de intenção impura. Ainda que tenha uma intenção boa, mas os atos não correspondem, somos limitados, somos incapacitados pelo pecado para sermos benignos e bondosos como Deus é. Por isso o Espírito dele produz em nós para que passamos e sejamos diferentes do mundo. Não como o mundo é, mas que possamos ir além. Ir além, como diz Mateus 5. Meus queridos, 3 passos muito simples para externarmos a benignidade e a bondade. E o primeiro deles é entregar a vida a Cristo. De repente tem alguém aqui entre nós que ainda não entregou sua vida a Cristo, ou alguém que nos assiste que ainda não entregou sua vida a Cristo. O primeiro passo para termos uma vida frutífera é nos rendermos ao senhorio de Cristo. Sem Cristo não tem fruto do Espírito. Esse é o primeiro passo. É clamar ao Senhor, clame a mim e eu te responderei. O próprio Senhor nos diz isso. É reconhecermos o amor de Deus e clamarmos, Senhor Jesus, entra no meu coração, guia a minha história. Eu me rendo ao Senhor como meu Senhor e Salvador. Essa é uma declaração e uma oração que todos nós precisamos fazer em algum momento de nossa caminhada, entregar nossas vidas a Cristo. De repente você que me escuta nessa manhã ainda não fez isso. Nós precisamos reconhecer que Deus Filho, Jesus Cristo, se fez carne para nos libertar do poder do pecado e nos salvar da morte eterna. Reconhecer essa obra e nos curvarmos a Cristo, entregando nossas vidas a Ele. É um bom momento para você fazer essa oração. Para você clamar, Deus, em nome de Jesus, entre no meu coração. Senhor Jesus, a minha vida é tua. Faz em mim a sua morada. Entregue a sua vida a Cristo. Esse é o primeiro passo para externarmos o caráter de Deus em nossas vidas. O segundo passo, irmãos, é buscar
o enchimento do Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, quando nós temos Jesus como Senhor de nossas vidas, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós recebemos o Espírito Santo, mas nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E como é que se enche do Espírito Santo? Vida de santidade, caminhar em novidade de vida. Pecou, pisou na bola, reconhece rapidamente o erro, confessa ao Senhor e pede: Espírito Santo, arranca esse pecado de mim, purifica o meu coração. Caminhando em santificação, nós nos enchemos do Espírito. Vida de oração, relacionarmos intimamente com o Espírito Santo. Leitura da palavra, nos enchermos com as coisas lá do alto. Você tem enchido o seu coração de quê? Com as coisas lá do alto ou com as coisas dessa terra? Então, encher-se do Espírito Santo é o segundo passo para termos uma vida frutífera e evidenciarmos a benignidade, a bondade em nossas vidas. Terceiro passo, exercitar essas características. Exercite a benignidade, exercite a bondade. E como é que nós podemos fazer isso? Nós temos muitas oportunidades, eu quero citar algumas. Pensa comigo. Se você não tem constantemente oportunidade de estabelecer relacionamentos firmados na palavra. Então, se relacione com as pessoas firmado na palavra de Deus. Seja os valores do reino, seja os princípios do reino de Cristo, os princípios que te levam a criar vínculos de amizade, que te levam a estabelecer relacionamentos comprometidos em Cristo com as outras pessoas. Então, estabeleça relacionamentos firmados na palavra de Deus. Quando nós fazemos assim, nós temos a oportunidade de exercitar benignidade e bondade. Outra forma, aproxime-se dos irmãos na fé, aproxime-se dos seus familiares, aproxime-se do seu próximo, pois só assim você poderá exercitar benignidade e bondade. Só assim você vai entender que área daquela vida que você pode ser benigno e bondoso. Cuide das feridas do seu próximo, daqueles que estão sofrendo. Tenha pensamento de bem e não de mal. Queira o melhor para o outro e exercite o melhor para o outro. Cuide daqueles que estão sofrendo. Quantas pessoas aqui não têm ao seu redor alguém que precisa desse cuidado? Cuide, sempre tenha uma palavra bíblica de encorajamento para o outro. Se importe com o outro, enxergue o outro, note o outro, queira o bem para o outro. Seja gentil, seja bondoso com quem está à sua volta. Dessa forma nós exercitamos a benignidade, a bondade. Quando nós estamos dispostos a nos relacionar, a nos aproximar e a cuidarmos do outro, sendo suporte espiritual, sendo suporte físico, sendo suporte material, nós temos assim a possibilidade de exercitar esse fruto do Espírito em nós. Nós vamos trabalhando o nosso interior, buscando no Senhor que transforme o mal em bem, e nós vamos no exterior exercendo bondade real, prática na vida do outro. E o próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas 6, aqui em Gálatas 6:9, ele nos lembra a esse respeito. Olha o que diz Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. A seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Às vezes nós, por causa dos desgastes dos relacionamentos, nós nos cansamos de fazer o bem, de retribuir o mal com o bem, de nos aproximar das pessoas com a intenção clara de levar o bem às pessoas. Nós nos cansamos. E quando isso acontece, nós não colhemos, nós não ceifamos, porque nos desfalecemos. Pensa comigo, nesse tempo de confinamento, os relacionamentos muitas vezes podem estar desgastados.
a família pode estar desgastada, os ânimos podem estar à flor da pele, a longanimidade não é tão longa assim. Nós não podemos nos desfalecer no propósito de fazer o bem ao outro. Assim, nós vamos no tempo certo colher os frutos de justiça. Nós vamos ver no tempo certo Deus tocando vidas, Deus transformando vidas, através do nosso testemunho. Sem dúvida alguma, irmãos, é um grande desafio para o cristão, para o crente, a prática da benignidade e da bondade. Porque ela é a expressão de um bem imerecido. No mundo é o toma lá da cá. À medida que eu recebo, eu dou. Para o povo de Deus não é assim. Damos, nos doamos, amamos, servimos, independente do merecimento do outro. Porque nós fazemos tudo isso para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Então, expressar essas marcas de Cristo em nossas vidas é o resultado da fé bíblica. É a materialização do Evangelho de Cristo através da sua existência, da sua vida. E isso é de extrema importância e necessidade nos dias de hoje. Quanto mais o mal se alastra, quanto mais densa fica as trevas, mais a luz de Cristo precisa brilhar através de você. Mais a luz de Cristo precisa brilhar em nós e através de nós. E isso se torna necessário para você e para mim, para aquele que almeja ser bem-aventurado, para aquele que quer estar no centro da vontade de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus. Seja perfeito como Ele é perfeito, sendo benigno e bondoso. Para concluir, meus queridos, nós precisamos, nesse enchimento do Espírito Santo, nessa busca contínua, nós precisamos orar e pedir ao Espírito Santo que sonde os nossos corações e ilumine as sutilezas da malignidade em nós. Nós precisamos fazer essa oração. Senhor, sonda o meu coração e ilumina, Senhor, as sutilezas do mal dentro de mim. Traga luz desse mal que nos assedia, que nos envolve dia após dia. Nós precisamos identificar essas sutilezas em todas as áreas de nossas vidas. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos revista de benignidade, que nos revista de bondade. Pedir ao Espírito Santo que nos capacite, que nos transforme de dentro para fora. Que transforme um coração duro num coração de carne. Um coração duro num coração quebrantado e contrito. Nós precisamos orar e pedir ao Espírito Santo, sonda, ilumina, revela, mostra. Então, meu querido e minha querida, não olhe para você mesmo no sentido de buscar força em você mesmo. Não olhe para você mesmo no sentido de buscar capacitação para externar, para exercitar benignidade e bondade. Mas olhe para o Senhor, busque no Senhor, porque dele e para ele são todas as coisas. É por meio dele que nós poderíamos realizar esta obra e evidenciar o caráter de Cristo em nós. E nunca se esqueça, você é só um instrumento de Deus. Deus é quem faz essa obra no seu coração, no meu coração, nos nossos corações. É Deus que nos capacita a sermos luz nessas trevas, a sermos sal nesse mundo. Seja um modelo de benignidade e bondade. Pois a qualidade da árvore se conhece por seus frutos. E que a sua vida seja frutífera para a glória de nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero convidar aqui a equipe do Ministério de Louvor para nos conduzirmos a um momento, mais um momento de adoração ao nosso Deus. Quero te convidar a se colocar de pé. Coloque-se de pé. Faça uma oração. Antes de cantarmos essa adoração ao nosso Deus, antes de entoarmos esse cântico ao nosso Deus, faça uma oração. Espírito Santo, ilumina o meu coração. Ilumina as sutilezas da malignidade em mim, da maldade em mim. Traga transformação verdadeira. Ore ao Senhor. Coloque as suas vidas nas mãos do Senhor nesse momento. Você que nos assiste em casa, coloque a sua casa, a sua família, a sua vida nas mãos do Senhor.
Ore ao Senhor, nesse propósito. Pai, em nome de Jesus, ainda na Tua presença, nós Te louvamos, nós Te damos graças pela Tua palavra e Te pedimos, capacita-nos, ó Pai, que Teu Espírito Santo nos revista de benignidade, de bondade, para que possamos expressar, ó Pai, essas virtudes ao mundo, às pessoas que nos rodeiam, independente delas mesmas, independente das circunstâncias, independente daquilo que pensamos que podemos ou não fazer, mas que o Senhor esteja colocando em nossos corações esse coração benigno, esse coração bondoso, para que possamos ser sal e luz nessa terra, para que possamos evidenciar a vida de Cristo em nós, para que possamos frutificar as características do Teu caráter em nossas vidas. Pai, usa cada irmão e cada irmã que aqui se encontra, toca em nossos lares, em nossas famílias, para que sejamos diferentes dos republicanos, Pai, dos gentios, mas que sejamos de fato um povo eleito, um povo que se reveste de benignidade e bondade, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor?